Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Vocês sabiam que 11 de maio é o Dia Nacional do Agente de Trânsito? O dia foi instituído pela Lei 14.594, que foi sancionada pelo presidente Lula em 2023, a fim de celebrar e reconhecer o papel fundamental dos agentes de trânsito na garantia e na segurança da fluidez do trânsito em todo o país. Os agentes de trânsito também ajudam a promover a educação e o cumprimento das leis de trânsito. Eles atuam na fiscalização, operação e controle do trânsito urbano, orientando, advertindo quando é necessário, autuando infratores e contribuindo para um trânsito mais seguro e eficiente. E aqui em Itajaí, a celebração do Dia do Agente do Trânsito está na programação do Maio Amarelo, que é executada pela Coordenadoria de Trânsito. A campanha do Maio Amarelo de 2025 tem como tema Desacelere, seu bem maior é a vida, e tem como objetivo fomentar uma cultura de respeito e segurança entre os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. E para falar sobre educação para o trânsito, Maio Amarelo, organizações e funções e atuações da Codetran, estão conosco hoje o coordenador de trânsito Itajaí, o Leandro Ferreira, e o diretor de educação no trânsito, o Idalício Neto. Meus queridos, sejam muito bem-vindos e parabéns pelo dia de vocês, né? Que vocês também são agentes de trânsito, não é isso? Isso. É um prazer estar aqui, receber o convite para estar hoje na TV Câmara. Agradecemos o convite. Sempre é bom a gente estar dando esse feedback para a população em geral, de todas as ações, tudo que o Codetran se envolve. E realmente nós dois somos efetivos, né? É uma das prioridades da administração atual, utilizar a mão de obra já da casa, né? Que somos efetivos, então o custo também diminui para a prefeitura, para a administração, porque você passa a pagar apenas um acréscimo para que a pessoa passe a desenvolver um trabalho mais técnico, né? Numa coordenadoria, por exemplo. E isso sem falar que o comprometimento, não que quem seja apenas comissionado não haja comprometimento, mas ele é muito maior quando a pessoa já está inserida no órgão, né? Você realmente, literalmente todos os dias vestem a camisa da Codetran, né? Eu saliento também que lógico, todo mundo é capaz de desempenhar essa função, mas uma pessoa de fora que entra politicamente, vamos dizer assim, ela vai levar um certo tempo até aprender as funções. E se você pega uma pessoa técnica que já conhece, ele economiza muito tempo. Né? Ele já sai, já a fluidez do trabalho é muito maior. Já faz acontecer já de início. Lógico que com todas as intempéries, todas as problemáticas, mas a gente já tem um caminho, vamos dizer assim, traçado, né? Mais fácil de organizar a casa, vamos dizer assim. E você, Idalício? Então, Elis, boa tarde a você, ao Leandro, a todos que nos assistem, né? Eu me chamo Idalício Neto, sou diretor da Edutran, da Educação para o Trânsito, e hoje nós viemos compartilhar algumas ações, algumas problemáticas que o trânsito itajaiense e do Brasil, nacional, né? que nós vivenciamos hoje em dia, né? Itajaí não foge à regra, afinal de contas, apesar de ser uma cidade que todo ano cresce demais, ela cresce muito e de forma muito acelerada, também, digamos assim, embola um pouco mais a função de vocês, porque quanto mais veículos nas ruas e mais tipos de veículos também, mais complicado um pouquinho fica. E por isso precisa de ações e programações como a do Maio Amarelo, por exemplo, né? Que dão essa chamada para a sociedade. Não que vocês não façam, né? Toda a gente fala que assim, às vezes o mês, né? Outubro rosa, ou não sei o que vermelho, ou não sei o que azul. Então, e tem o Maio Amarelo, que é para chamar a atenção realmente para as pessoas, para ser responsável no trânsito, né? Todos nós somos responsáveis, porque quem dirige não é o carro, né? Apesar de já ter essa tecnologia, mas ainda precisa do fator humano, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Maio Amarelo, né? O Maio Amarelo, ele foi criado em 11 de maio de 2011, na ONU. Numa assembleia, foi instituída a década de
prevenção dos acidentes de trânsito. Eram os acidentes, hoje os sinistros de trânsito. E o Maio Amarelo, ele é muito mais do que uma campanha. Ele é um movimento mundial que tem por objetivo salvar vidas e diminuir graves lesões e, enfim, ele é um problema social. Sim, e Leandro, vocês começaram, né, tem uma programação intensa nesse mês, mais intensa nessa questão da educação do trânsito, e vocês começam com blitz educativas já no dia 1º, já houve a primeira e tem várias outras ao longo desse mês. Na tua opinião, assim, embora ninguém goste de blitz, né? A verdade é a seguinte, é essa, né? Infelizmente, quem gosta de ficar parado ali, mas é necessário, né? É extremamente necessário tanto a educativa como a fiscalização especificamente dita, né? Porque a educativa... A blitz, a blitz mesmo, a né? blitz A mesmo. operação, né, de fiscalização de trânsito. Porque a educativa, porque vai pegar um público que está desacostumado com aquela situação, vai levar um susto no início, mas ela serve você é abordado e daquele ufa, né? Opa, é só educativa. Mas já serve de alerta? Isso, e essa interação com os motoristas na parte de educação dá aquela reforçada na memória que às vezes a pessoa está com as informações lá no fundo esquecida, quando fez a carteira de habilitação ou está desatualizada, né, de algum assunto, acaba trazendo isso à tona. Mas a fiscalização efetivamente feita ali por fiscalização normal, vamos dizer assim, essa também é extremamente necessária, porque além de todas as problemáticas do trânsito, o crime hoje também está no trânsito, né? Praticamente aí 90% dos crimes são cometidos em trânsito. O assaltante vai de moto, vai de carro, ou até mesmo a pé, ele já está em trânsito, né? Então, tudo envolve o trânsito. Se parar para pensar, ele é muito amplo, né? Então, mas voltando ao assunto ali, as blitz educativas, o intuito delas é ser realizado todo ano, né? Não só no mês do Maio Amarelo. Sim, porém, agora há mais intensa, de forma mais perto uma da outra, né? Mas tem ao longo do ano todo. Até porque todos os municípios acabam fazendo campanha ao mesmo tempo. Isso chama muita atenção da população porque acaba divulgando muito, né? Muito mais amplo, né? Do que fazer uma ação micro, né? Se torna macro. Então, é bem mais lembrado e fica mais interessante, né? A divulgação. E Dalício, como é que foi assim para vocês pensarem nessa programação? Eu vi que tem muita palestra também em vários locais, tem as ações educativas mesmo, além das blitz, as ações educativas. Como é que foi para vocês pensarem essa programação, agora falando especificamente desse Maio Amarelo de 2025? Sim. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a equipe do Edutran, ao Diego, ao Gomes, ao Jonas, a Ana, ao Tijucano. Eles fazem parte do Edutran e no mês de maio ele está sendo bem intenso. Nós estamos tendo todos os dias muitas ações, inclusive o Clubinho do Trânsito, que são crianças das escolas que vão visitar a Secretaria de Segurança, saber o que os agentes de trânsito fazem, como eles fazem, qual é a visão, por que eles estão ali. Isso é muito legal. Inclusive, hoje a gente está gravando aqui, é dia 7, pessoal que está na internet, né? É dia 7. Teve um clubinho do trânsito hoje. Isso, como é que foi receber a gurizada lá? Eles adoraram. Eles ficaram apaixonados pela instituição, pelo que a segurança, os agentes, também os guardas municipais e os agentes de trânsito fazem. Eles fizeram atividades educativas, pedagógicas, adoraram. Eles bateram foto, enfim. E também nós temos muitas atividades nesse mês de maio, como palestras de conscientização, óculos, simuladores de embriaguez, que isso são aí, esses daqui. Eu estava para te perguntar, o que é isso aí? Então,
Em muitas palestras, nós falamos que ao ingerir álcool ou drogas ilícitas, a pessoa tem essa sensação, ela perde os reflexos. Mas nada melhor como na Simular. realidade, na simulação. E nas nossas atividades, nós mostramos como é na realidade da pessoa que está embriagada. Que ela Ou realmente, que a pessoa coloca o Isso. óculos e ela tem aquela sensação, Isso. mas onde é, né? Por que que eu tô assim? Tá tudo meio Exatamente. bambo. Ela perde todo o reflexo. Nós temos uma dinâmica que nós fazemos com as pessoas de fazerem um zigue-zague nos cones, andando e depois acertar uma bolinha num cesto. É quase que unânime que todos batem no cone. Muitos poucos, muitos Bater no erram a cone cestinha. e erra a cesta. Isso. Aí é que eles percebem. Quem nunca conhecia alguém que falou que não estava alcoolizado? Mas é a sensação que o álcool te faz. Mas a pessoa perde todo o reflexo e nada melhor do que mostrar, simular o que é a realidade, né? Fora outras, os personagens. Ontem nós tivemos uma ação com os portadores de deficiências físicas vítimas do trânsito. Vítimas que foram vitimados pelo trânsito. Foi uma ação silenciosa. Ficou paralítico, enfim. Teve várias Perdeu consequências, membros. isso. Ontem, ali no final da Caninana, foi uma manifestação silenciosa, mas mobilizou muitas pessoas que passavam pelo local. E a gente tem a Escola Pública de Trânsito, que depois eu vou falar um pouco mais, mas bem intenso o nosso maio. Bem intenso, nós estamos com a agenda bem lotada. E assim, no caso, para ti, Leandro, como coordenador de trânsito hoje, o que mudou da tua visão enquanto agente para quando nesse ano tu tem essa responsabilidade de cuidar? Assim, em último caso, a responsabilidade do trânsito em Itajaí é tua. Como é que você encarou esse desafio? Eu já sou agente de trânsito há 12 anos, indo para 13 anos. Já fui guarda municipal em outra cidade. Quando você trabalha especificamente na função, você vem, faz a tua função, cumpre o teu horário, às vezes se preocupa com algo diferente que ocorre durante o dia, mas você resolve naquele dia, bate o seu ponto e vai para casa. O coordenador não tem horário nem dia. Eu brinco que às vezes eu recebo um bom dia de um secretário de obras, do Tarcísio, ou do prefeito antes da minha mulher, porque eles ligam e me acordam e não tem horário. É 5 da manhã, é 6 da manhã. E eu achei bastante dificuldade de início na gestão de pessoas, né? Porque você passa a gerir muita gente. Então, a diretoria, eu tenho que gerir as inspetorias, os agentes, o administrativo. Então, tudo acaba, lógico, tem eles para me auxiliarem, acaba facilitando um pouco, mas assim, sempre tem algo para se preocupar. Então, é bem difícil, não é nem um pouco fácil. Tem que gostar mesmo do que está fazendo e gostar de encarar desafio, porque todo dia é um leão diferente para matar, porque... Se fizerem... Eu estava conversando ontem com a minha esposa, né? Aquele caminhão que tombou ali, né? No bairro, na Caianduba, né? Foi hoje, né? Isso. Foi hoje de manhã, então, se eu não me engano. Os moradores passaram que tinham pedido uma lombada lá no local, só que não foi pedido para mim, foi pedido há anos anteriores, né? Mas eu tenho que responder, ponto, né? Não interessa. Sim. Hoje eu sou o coordenador, então... o máximo que eu posso dizer é, olha, agora eu estou tomando ciência da situação e vou pedir para fazer o estudo, se cabe legalmente instalar, vai ser instalado. Então, esses resquícios de outras administrações que ficaram para trás também, a gente tem que resolver, tem bastante pontos assim que complica um pouquinho, mas é gratificante no final você vê o resultado, quando você resolve alguma coisa, as pessoas dizem assim, pô, legal, funcionou, tá bacana, finalmente deu certo. Esse é muito bom depois, é gratificante. E é bom assim, quando você vê algum resultado de alguma ação que você ajudou a implementar,
que deu um resultado realmente bom, que facilitou a vida das pessoas, né? E deu mais segurança, que é esse que é o principal objetivo, né, da Codetran, é dar segurança no trânsito, não só para o tráfego em geral, mas para as pessoas, né? Porque, afinal de contas, é a vida que está ali, né? E o Codetran, ele envolve muita coisa. Às vezes, muita gente me liga, pô, mas não tem um agente em tal cruzamento e tal. Assim, primeira coisa, para a cidade toda, para ter um agente em todos os locais que precisa hoje em Itajaí, a gente teria que ter no mínimo 900. Só para começo de conversa. Nós trabalhamos por horário, no máximo com 25 agentes. Tinha que ter 10 vezes o que tem. Você dilui isso aí na cidade, lógico que tem determinados pontos que tem que ter mesmo fixo. Mas assim, engloba muita coisa, sinalização, estudo técnico, implementação, tudo que envolve estrutura física das ruas, né? Isso aí é tudo decidido por lá. E é bem... sobrecarrega um pouco às vezes. É bem sobrecarregado, como é sobrecarregado também aqui nosso tempo, que já estourou no primeiro bloco. No segundo, a gente continua conversando aqui com o Idalício Neto, da Edutran, e também com o Leandro Ferreira, que é o coordenador de trânsito aqui de Itajaí. É só um minutinho, tempinho de tomar uma água e a gente volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje conversa com o Leandro Ferreira e com o Idalício Neto, que são lá da Codetran, um é diretor e o outro é o coordenador. A gente encerrou, né, o primeiro bloco falando assim de que tem muita demanda, o trânsito ele gera muita demanda para a Codetran. Então tem assim, você estava falando, né, precisaria de 900 agentes, quando na verdade vocês têm cerca de entre 90 e 100. Entre as principais, digamos assim, agora pensando no futuro, né? Daqui para diante, vocês ainda estão pensando em agilizar o quê? Mudar mão de via, colocar mão única? Tem alguma coisa projetada para daqui até o final do ano, por exemplo, das vias principais? É uma coisa que foi cobrada da atual administração, de todas as secretarias, não só do Codetran, foi metas, né? Ele está tentando passar mais ou menos o que é na empresa privada. Você tem que ter metas e me mostrar o que você cumpriu, né? E os primeiros 100 dias ali foi as metas dos 100 dias. Agora nós vamos ter que apresentar metas anuais, né? E algumas coisas foram cumpridas, principalmente muita coisa que estava deficitária dentro da secretaria. Por exemplo, o atendimento do 153, era muita reclamação de ficar esperando, cair a ligação. Foi aumentado o número de linhas, foi feito O 153 é o telefone da central da Codetran. Isso. Foi instalado o WhatsApp para ser atendido pelo WhatsApp, mandar imagens da ocorrência para ficar mais fácil. Quando falha um, tem o outro, né? O canal de espera ali agora sempre vai ter alguém para atender na sequência. Então, várias ações que estão para organizar a casa entraram nesse planejamento. Na via pública, a gente já interviu de início. Não sei se você já percebeu, mas raramente você vê fila de caminhões no porto, né? As pessoas reclamam, mas quando acaba o problema ninguém mais fala, ninguém mais lembra. Mas foi uma ação nossa, com a intervenção do prefeito, chamando a JBS, eu e o responsável Roberto da JBS, a gente conversou, alinhou e tem alguns dias que, claro, deu problema no sistema, vai ter, um dia ou outro vai. Mas se você passar hoje, você vê mais filas de carro e não vê os caminhões, você vai ver ali estacionados ali naquela via nova, né? Que por enquanto não está proibido deixarem ali porque não estão atrapalhando. Está tendo muito problema de fila na Caninana hoje por causa da própria via nova que está sendo construída e as calçadas ali, né? Então isso aí está causando um transtorno, mas de caminhões
acabou, né? A tendência é acabar de vez. Pode ser que aconteça, como eu falei, problema de sistema, algo parecido, e um dia ou outro aconteça. Mas aquele que a gente sofria todos os dias, inclusive como agentes, foi uma das ações. Posso explicar depois para você, se quiser, mas o que foi feito. Foi uma intervenção direta, talvez alguma coisa até simples, mas simples, que resolveu o problema. Simples. Até eram sugestões que a gente tinha, inclusive de agentes nossos ali, o Mafra, se estiver assistindo, era um que batia muito na tecla. E a gente chegou e conversou e resolveu. Não sei o que faltava para acontecer. Viabilizamos ali a estrutura para a fila, direcionar a fila do ferryboat. Hoje está sendo asfaltada, hoje está finalizando o asfaltamento. A partir de amanhã eu vou lá com a sinalização, vou pintar, vou deixar ela pronta. Ela vai passar por trás do mercado. Por trás do mercado público. Foi uma ideia nossa para quê? Para acabar o fura-fila, né? Porque aquela ideia esquina... simples e boa. Eu Não, acho que vai funcionar muito, porque aquilo ali era um caos. Ela não vai resolver o problema da fila, porque é físico, né? Mas assim... É muito veículo para entrar no ferryboat, mas aquela loucura que era, você estava tentando só passar pela via ali, tinha alguém que acessava e cortava a frente dos outros, o que era o problema? Você tinha um obstáculo que era uma esquina, um espaço que tinha que ser respeitado, a entrada ali para ir por trás do mercado público, e as pessoas que vêm da BR durante um acidente, vêm pelo aplicativo, o aplicativo mandava todo mundo para a mesma rua, para sair ali de frente para a Marinha, do lado da lateral. E daí essas pessoas vêm, ela não conhece Itajaí. Ela vai olhar, tem um espaço, a fila é ali, entrei. Ponto. E outros eram espertinhos, né? Que já conhecem, eles furavam de propósito. Fazendo essa viabilização por trás do mercado, a gente deixa a fila reta, não tem como a pessoa chegar e enfiar o carro ali no meio, né? Não vamos também fechar as entradas da Marinha, vai ser respeitado, vai ter sinalização, vai vir desde lá de trás, vai ter a pista exclusiva, é uma outra ação. E a próxima, a gente vai intervir também na fila da balsa, a gente vai ter que fazer alguma coisa ali que está tendo da balsinha ali na Barra do Rio. Essa semana começamos a intervir na questão de trânsito de caminhões. A fiscalização aumentou bastante, eu não trouxe números para vocês, mas teve infrações que aumentou 2.000% a fiscalização. Não precisa de números, mas que tipo de infração tem sido mais recorrente? Uma que foi assim muito enfatizada na mídia também, transporte de crianças sem capacete nos bairros. Era normal 30 notificações por dia. A gente quase não enxerga porque eram bairros mais retirados, então fica ali mais escondidinho. Até a fiscalização chegar, já tinha ido embora. Então a gente começou a efetivar mais fiscalização. Hoje a gente tem fiscalização diuturnamente, temos sempre fiscalização. E isso aí ajuda, porque a gente não pode deixar extrapolar. As pessoas vêm com outras culturas, de outros lugares, onde é aceitável andar dessa forma. Nós não estamos acostumados com isso. Nós respeitamos as leis, né? Apesar que muitos não respeitam, mas assim, o básico é respeitado, pelo menos um capacete, né? Para a segurança das pessoas, que também gera despesa na saúde, no SUS, né? Hoje um acidente de moto gera milhares de reais, uma pessoa internada por causa do acidente. E a gente está focando caminhões em local proibido que está rachando casa das pessoas. Itajaí é uma cidade que tem um terreno, não é estável, né? Causa rachaduras. Estamos fiscalizando moto, fiscalizando veículos. Isso está tendo um reflexo bem grande. Eu temia no começo de ser encarado como uma indústria da multa. Pô, é muita multa, né? Mas assim, o foco não é esse. O foco é tentar educar, porque assim, ó, a gente faz educação. Mas às vezes o melhor professor é o bolso, infelizmente, né? Vamos dizer assim, as coisas mais graves, né? Mas ainda, Alice, assim, as pessoas tinham que aprender desde pequenininho que é para quando chegar na fase já adulta, não ter o bolso como professor, né? Porque senão vai acabar tendo. A nossa cultura, a grande maioria da sociedade no trânsito, ela é educada por causa da multa. O que eu quero dizer, né? Infelizmente. O pai fala para o filho no carro, filho, coloca o cinto, porque senão o pai vai ganhar a multa. E isso é a grande realidade, né? A grande maioria foi educada por causa da multa e não pela conscientização. Um trânsito, para ele ser
perfeito, ele precisa de 3 fatores. A engenharia física, a fiscalização para que se cumpra e a educação para o trânsito, que aí é a minha área. Como o Leandro falou, de muitas pessoas que andam com o filho sem o capacete, acham que nunca vai acontecer nada, essa é a grande realidade, e foram educadas por causa da multa. Se não há fiscalização, por que eu vou usar? Aí entra a nossa área do Edutran, nós irmos e conscientizarmos. Tem um projeto muito bacana do Fórum de Itajaí, que é o projeto Cidadania sobre Rodas. Eles nos procuraram, falaram com o Leandro, comigo. Esse é do Poder Judiciário, Isso, no caso. Poder Judiciário. Eles têm um projeto muito bacana das pessoas que cometerem os delitos de trânsito. Uma das penas vão ser ter palestras com a equipe da Edutran. Isso, a princípio, é uma pena, mas com a ação, com as atividades, nós vamos ver que nós vamos ganhar eles para um trânsito melhor. Reeducar. E me diz uma coisa, Idalício, esse Meu Lugar no Trânsito, que programa é esse? Eu achei muito bonitinha essa capinha aqui, olha só. Então, pronto. o Meu Lugar no Trânsito é um programa da Edutran que ele vai ser instituído nesses meses seguintes, né? Já foi aprovado. São 3 encontros em escolas primárias, que as crianças fazem as atividades de 40 minutos. Na segunda e terceira atividade, elas levam essa cartilha para casa para responder com os pais. E no último encontro tem um questionário para os pais responderem junto com os filhos. Fazendo a interação da família, quer dizer. Isso, para eles compreenderem. Muitas das vezes, os pais nunca falaram ou nunca souberam de uma coisa básica para quem já tem a CNH. Mas isso deveria vir desde a infância, né? De nós sabermos o que pode e não pode. Muitos pais hoje não sabem que para atravessar na faixa de pedestre tem que descer da bicicleta. São coisas simples, mas muitas pessoas, muitos pais, ao verem nas lições, nossa, eu não sabia. Nem eu sabia disso. Eu não sabia, isso. E nas nossas blitz, isso. E tem muitas vezes, as pessoas às vezes não conhecem nem a sinalização, por exemplo. Tu está do lado, a gente já vê muito isso aqui na Contorno Sul. Você tem uma ciclofaixa bem grande aqui, né? Sim. As pessoas andam na pista de rodagem, do lado da ciclofaixa. Sim. Até mesmo uma curiosidade, a ciclofaixa, existe a ciclofaixa e a ciclovia, né? Aqui no caso é ciclovia. Aqui é ciclovia? Você sabe a diferença? É? Né? Isso é uma coisa pouco divulgada, as pessoas, né? Conhecimento, mais técnico, mas porém dá para divulgar. Que a ciclofaixa, ela é a mesma função, porém ela não tem um obstáculo físico que divide ela da pista. É só uma pintura. Uhum. E a ciclovia não, ela tem um obstáculo físico. São detalhezinhos, né, que a gente também mas traz para as crianças. Mas de qualquer forma, né, eles mandam no lugar errado. É só para dar uma... Uhum. E me diz uma coisa, esse projeto aqui, juntamente, a educação para o trânsito, ela é uma coisa que ela tem que ser integrada, né? Você falou aí da participação, fazer a criança, fazer o pai participar, o pai se inteirando da vida achando que está fazendo uma lição de casa, mas na verdade a lição de casa é para ele, né, também, né? Sim, o meu lugar no trânsito,
todo mundo tem o seu lugar, tem a sua vez, todo mundo deve ser respeitado. Por isso é o meu lugar no trânsito. Esse programa, eu tenho certeza que vai dar muito certo. O filho, muitas das vezes, educa o pai. Muitas das vezes. Numa das nossas blitz educativas, com abordagem, nós entregamos um mini talãozinho de multas, geralmente quando tem crianças. Do que eles se referem? Se o pai não usar o cinto de segurança, ele vai marcar e aqui mostra que é uma infração grave e o pai vai ter que dar para ele um pirulito. Ou enfim, eles adoram. Eles a adoram. Indústria da multa. Isso. E indústria do doce. Indústria do doce. É uma forma lúdica, porém educativa. E eficaz, né? Porque também, assim, parece uma bobagem, mas digamos assim, a criança, a hora que ela vê ali, que ela já sabe que é uma regra que tem que usar o cinto de segurança, quando ela for crescendo, ela for aprender a dirigir, ela já vai ter aquilo internalizado. Ela sabe que se ela... Não é que ela não vai ganhar um doce, não vai ter que dar um doce, ela vai ter que pagar do próprio bolso. Vai criando memórias, né? Vai criando a memória. Isso é muito bom. A gente ainda tem um monte... Olha só, teve uma pessoa, o Idalício, né? Quando a gente estava pensando em gravar aqui, ele falou assim, nossa, mas é muito tempo, a gente não vai ter o que falar. A gente não chegou nem na metade da nossa pauta. No próximo bloco, a gente volta tentando cumprir um pouquinho mais a pauta e fique por aí que a gente vai só tomar uma aguinha e já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para esse que é o último bloco deste Câmara Aberta, aqui com o Leandro Ferreira, o coordenador de trânsito, e com o Idalício Neto, que é diretor da Edutran aqui de Itajaí. Mas, de forma alguma, essa será a última vez que vocês vêm aqui. Essa é a primeira de muitas, porque o assunto não se esgotou de jeito nenhum. A gente não cumpriu nada da pauta, praticamente. Mas, assim, agora entrando um pouquinho na estrutura, né? A gente falava, acho que lá no primeiro bloco ainda, né, Leandro, que precisaria ter 900 se fosse para colocar um agente da Codetran em cada cruzamento que precisa. Hoje vocês têm 93 agentes, é isso? Esse foi o dado que o secretário de Segurança nos passou? É suficiente? Está faltando? Precisaria mais? O número em si, 93, seria ideal se os 93 trabalhassem ao mesmo tempo, né? Mas não trabalham. Esses 93 se dividem, não tem como, né? Não tem como, tem escalas, se separam em duplas, o que já reduz pela metade. Então, no final, assim, na rua efetivamente fiscalizando e trabalhando, você tem por dia no máximo 25. 24, vamos dizer, dá 12 duplas. 12 duplas separou um para cada canto da cidade, dissolve, né? Simplesmente some. Aí gera uma ocorrência, gera um acidente, empenha um, empenha o outro, quando vê, o outro vai para a travessia escolar, né? Então, tudo isso que é conta... super importante, né? É uma demanda, inclusive, que sempre chega aqui, precisa botar um agente da Codetran na saída e na entrada das escolas para organizar. O que eu mais sinto é ter que dizer não quando eu recebo esses pedidos, porque ele não tem o efetivo para fazê-lo, né? Às vezes a gente até remanejou alguns locais com semáforo, para pegar esse que fazia, né, nesse local e colocar em outro, mas no final nós temos acho que se eu não me engano, 130 centros educacionais, algo em torno disso, na minha área de educação, mas eu sei mais ou menos, acho que é isso. mais ou menos isso, sim. Então você pegar aí
são 4 horários de travessia nesse número e olha a distância entre todos eles, né, nos bairros, Sim. né? Então seria humanamente impossível para nós fazer. A gente pega o principal, as vias mais rápidas, mais problemáticas, de onde tem mais acidente, e faz essa travessia nesses locais. O ideal seria ter um em cada colégio, né? Está se pensando vocês já requisitaram isso, algum aumento de efetivo, fazer algum concurso, alguma coisa para cobrir esse déficit? De início a gente fez o convênio com os guardas municipais para eles atuarem no trânsito, porém eles se empenham em funções distintas, o que acaba inviabilizando eles de estarem naquele local fixo, até porque eles também têm presença em outras funções da prefeitura ali, por exemplo, posto de saúde, policlínica, né? Aquela presença de segurança, né? Então a gente fica inviabilizado de utilizar eles para esse tipo de operação. Mas já foi pedido, o que ocorre é que o prefeito tem que respeitar o número, né, a folha, né, o percentual da folha, não pode ultrapassar. E hoje a gente precisa muito de profissionais na saúde, profissionais na educação, e quando tem o concurso são inúmeras pessoas. O efetivo é muito alto, e o que consome a despesa da folha e inviabiliza um pouco os outros concursos. Mas hoje a gente tem possibilidade de fazer um concurso para menos agentes e chamando conforme abre possibilidades. A tendência é que até o ano que vem seja feito tanto para a Guarda Municipal quanto para a agente de trânsito. E como é que está agora a frota de vocês? A última, acho que, olha, já tem muitos anos que eu fiz uma reportagem de recebimento de vários veículos, várias motos e tal. E depois... logicamente que houve uma renovação, mas a gente não acompanhou muito. Como é que está hoje essa questão da utilidade da frota de vocês? Com o passar do tempo foi se verificando que a locação dos veículos é mais interessante para o município. Do que a compra. Do que a compra. Então a frota foi ficando antiga, temos ali algum resquício ainda, deve ter em torno de 10 veículos que já estão ultrapassados, porém a gente utiliza ainda, né? Mas mesmo com motocicleta, não? Não, as motocicletas são nossas, né? Essa não compensa a locação. Pelo valor a economia que ela gera, ela mesma se paga, né? Hoje vocês têm uma frota de mais ou menos quantas motocicletas? Motocicleta a gente tem uma para cada agente, isso aí uma para cada disponível. Gente. Porém, elas estão já ficando ultrapassadas. Logo, a gente teria que fazer um leilão. Mas aí teriam umas 30, mais ou menos, que tu falaste. Não, tem uma para cada gente, quase uma para cada gente. Tem efetivos da rua, vamos dizer assim, né? São em torno, que trabalham efetivamente na rua, em torno de 60, deve ter em torno de 60 motos ali. Só que, com o passar do tempo, ficam mais antigas, a gente vai ter que chegar a um certo momento, fazer um leilão e adquirir novas, né? Sim. Mas elas se pagam, essas valem a pena. O restante é locação, e isso é para a prefeitura inteira, né? Tá, porque a manutenção fica por conta deles. Há tempos, houve um problema com a questão do pátio, para onde vão os veículos que são apreendidos, ou que estavam com... estavam com a documentação vencida, enfim, né, ou fora de condições de trafegar. Como é que está essa questão do pátio hoje? Tem um pátio específico da Codetran, um espaço locado? Quem está responsável por esse pátio? Existem duas possibilidades, né? O município ele pode ter um pátio próprio e pode ter um pátio terceirizado através de licitação. É mais viável a licitação porque o pátio próprio você tem que cuidar desde a segurança dos veículos, a manutenção do local, e isso dá uma despesa significativamente alta e não é viável para o município manter uma estrutura dessa municipalizada. Hoje está licitado, no caso? Hoje está licitado. A gente ainda está Fica trabalhando esse na Avenida Reinaldo Schmithausen, próximo ao bombeiro ali da Reinaldo Schmithausen. Ele ainda é um contrato antigo, né, que veio de outra gestão. Cabe ainda um estudo para ver se vai continuar quando vencer esse contrato, né? Ele funciona para o município e para os entes que estão celebrando o convênio entre si, Polícia Militar, Guarda Municipal, agente de trânsito. A Polícia Civil é a única que não entra nesse convênio. Eles teriam que ter um pátio separado, mas aí já cabe ao Estado regularizar a situação deles. Nós não podemos remover esses veículos, por exemplo, roubados.
Sim. Só se flagrarmos, né? E daí ainda temos que levar a delegacia e aí a responsabilidade é do Estado e não é mais nossa. No caso, vocês apreendem mais aquele que está com documentação fora de ordem, Infração que de está trânsito. com infração de trânsito, ou aquele veículo que realmente não está conseguindo rodar, digamos assim. Reduziu Ele bastante, porque a nova legislação ela permite que a pessoa regularize o veículo, né? Abriu uma margem. Antigamente a gente removia, por exemplo, o pneu estando sem condições, a gente removia e a pessoa regularizava, porém ia para o pátio. Hoje a gente tem a possibilidade de dar um prazo para essa pessoa, ela vai no órgão, apresenta o pneu trocado, a gente faz o desbloqueio do documento online e a pessoa volta para casa. Então isso reduziu bastante as remoções, a não ser em caso de não licenciamento. Aí a gente não, se a pessoa não consegue regularizar no local, não tem como a gente liberar, né? Ou ofereça risco à vida dos outros, né, na vida. Então tá, a gente tem um tempinho ainda, a gente tem que voltar a falar sobre educação no trânsito e as atividades do Maio Amarelo, né, que é esse mês de conscientização, para que as pessoas não precisam correr, gente. Não precisa correr, não precisa andar acima da velocidade da via, não precisa ultrapassar em local perigoso, não precisa de nada disso, né? Sim. As nossas atividades são bem amplas, né? Nós temos o programa Moto Segura, os nossos personagens, as nossas simulações. Hoje o tema do Maio Amarelo é desacelere. Seu bem maior é a vida. Antes mesmo de entrar no trânsito, a pessoa já está acelerada. E um dos grandes vilões atualmente é o celular. É o maior vilão, é o campeão. Hoje não é nem mais a embriaguez só, né? Sinistros. É mais Isso. a... Quase que se equivale, na verdade, né? A pessoa estando mexendo no celular, ela é quase que a mesma proporção de embriaguez, porque ela perde totalmente a noção do que ela está fazendo. Do tempo, do espaço, do que ela tem para percorrer. A maioria dos... Eu tenho um parente que tem recuperação de veículos. Ele falou assim, ó, se não existir mais celular, eu perco 80% dos meus clientes. Hoje, 80% dos carros que eu arrumo é por causa do acidente com o celular. Não parece, mas é. Uma epidemia. E quanto a isso, vocês também têm uma conscientização para que as pessoas têm que saber que não pode usar celular, né? Enquanto Nós dirige. temos as palestras, né? Nós temos os vídeos. E como foi ontem, nós levamos as vítimas para realmente impactar. Uma das nossas alternativas é a pessoa, por uma semana, tentar não mexer no celular no seu trajeto. Que comece por 10 minutos, 20 minutos, enfim. É um vício, infelizmente é um vício, mas é tratado. É um hábito que pode ser muito bem reeducado, com novos hábitos, né? Mas o celular é o campeão, é o campeão de sinistros no Brasil e o terceiro em maior número de mortes. Isso, não sei se vocês têm, mas já tem algum levantamento de como é que está essa questão de sinistro com a perda de vidas humanas aqui em Itajaí, nesses primeiros 3 meses, digamos assim, do ano? Temos, inclusive foi um susto, né? Eu entrei no primeiro dia, já teve um óbito. Foi assim, para mim foi impactante, porque você entra com a melhor das intenções de resolver problemas, mas é lógico que isso não vai resolver em um mês, né? É a longo prazo. Mas já teve aquele óbito de um ciclista, acho que foi lá na Praia Brava, se eu não me engano, logo em sequência teve outro. Mas foram óbitos, assim, acidentes totalmente que poderiam ser evitados. Coisas assim banais, sabe, que não... Muitos até difíceis de entender. Um outro que desceu o Morro da Cruz com uma moto ali e perdeu o freio. Quase que sem explicação, uns acidentes assim, né? Então, teve um alto índice. À medida que foi passando ali o início do ano, não sei se teve a ver com o verão, com o início
de praias, esse tipo de coisa, a pessoa está mais suscetível a beber mais ou fazer esse tipo de coisa. E daí agora deu uma reduzida boa, graças a Deus, né? Está diminuindo bastante, a gente está tendo várias ações para tentar reduzir ao máximo isso. E as blitz educativas vão seguir para além do Maio Amarelo, né? Sim, nós queríamos que o mês todo fosse, o ano todo fosse do Maio Amarelo, né? Mas nós, claro que temos muitas barreiras, mas as nossas blitz, as nossas palestras, nós somos muito procurados, né? Principalmente por empresas, escolas, mas durante todo o ano a gente faz, fora todos esses projetos, né? E uma coisa que vai facilitar o trabalho de vocês, embora a gente já estourou nosso tempo, mas não tem problema. Depois a gente paga um bolinho para o pessoal ali que fica há mais tempo. Você tem a escola, a escola pública de trânsito. O que vai consistir esse projeto? Esse é um projeto sonhado, né, pela nossa secretaria, pelo Codetran em si, porque a gente conseguiu o terreno e a autorização do prefeito para prosseguir com esse projeto. Inclusive um colega nosso, que é agente de trânsito, que é engenheiro e agente de trânsito, né, ele trabalha nos dois, ele desenvolveu ali, fez a planta, né, o projeto para a gente, a estrutura. Esse local vai ter o prédio com sala de aula, a parte administrativa, vai ter a parte externa com toda a estrutura de uma mini cidade, né, contendo semáforo, pista, para a gente levar as crianças para lá para dar treinamento como se estivessem em trânsito, né, com os veículos de acordo com o seu tamanho. Os jovens, os adultos e todo esse trabalho do Edutran vai passar para essa escola. Então vai ser centralizado, a gente consegue trazer as pessoas para dentro da escola e também as escolas para dentro da escola, né? O intuito é esse, porque é muito difícil conciliar esses treinamentos dentro da Codetran. O Codetran é mais complexo lá dentro, né? Você tendo um espaço físico direcionado para isso, facilita muito o trabalho dos agentes. Né? E assim, Leandro, lógico que a gente sabe que agora foi disponibilizado o terreno e tudo mais, mas você tem assim uma vaga ideia de quando vai poder ser construído esse local todo e disponibilizado para o público? Tudo depende de verba, né, na prefeitura, e a nossa verba anual ela é prevista um ano antes. Então, foi prevista ano passado, hoje a gente está bem contadinho o dinheiro da prefeitura, todos os setores. Mas a gente vai... Já vem a próxima lei orçamentária aí, é só cuidar para falar com os vereadores, dinheirinho lá para a escola pública de trânsito. Mas a gente está tendo muito apoio, muitos setores querendo abraçar a escola, porque, queira ou não queira, isso chama muita atenção e todo mundo quer ajudar. E vamos fazer projetos, privado, e também já estamos correndo atrás de projetos para trazer dinheiro, verba federal, verba estadual para dentro para ajudar também. Então isso aí tem caminhos, precisa de projeto. No Brasil sempre se precisa de um projeto para trazer verba e a gente vai correr atrás para fazer. Eu acredito que no máximo ano que vem, até o meio do ano, segundo semestre, a gente já está com essa escola prestes a funcionar. E o custo não é tão elevado. Não é tão elevado. Tomara. Olha, adorei recebê-los aqui. Lógico, a gente tem... Trânsito parece assim, quanto mais você fala, mais coisa fica de fora. Então, assim, desde já estejam convidados a voltar aqui. Sempre que tenham algum projeto específico que vocês queiram falar, a gente nem falou sobre motocicleta e tal, tem um monte de treinamento que vocês dão também para motociclista, inclusive motorista de aplicativo, né? Eu sei que tem muito assunto ainda, então desde já estejam convidados a voltar aqui. Mas enquanto isso, pessoal que está em casa, desacelera, vai na calma. Não é isso? Obrigada, viu? De nada, disponha, estamos aí. Sempre que quiser, estamos prestes a vir e esclarecer, tirar dúvida e atender ao público sem problema nenhum. Elis, obrigado pelo convite e estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas que... vai surgir um monte, você vai voltar muitas vezes aqui. Obrigada, viu? Obrigado. E obrigada também a você que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da TV Câmara Itajaí. Tá? E lá não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Nós somos a segunda TV Legislativa já em número de inscritos. Nós vamos subir. Vamos alcançar Floripa.
Vamos lá. Venha com a gente, tá? E até o próximo Câmara Aberta. Mas devagar, viu? Devagar no trânsito. Obrigada.